aqui numa parte aqui, irmão. Quem é o cantor? Vem, Alexandre, vem. Irmãos, depois eu acredito, se houver tempo, e talvez eu acredite que vai haver, no final a gente tem um momento de perguntas, de comentários nesse sentido, tá ok? Agora, queria introduzir o Alexandre aqui dizendo que, queridos, falar de coisas que já fazemos o tempo todo não quer dizer que vamos aprender sempre coisas que nunca ouvimos. Mas no exercício da reciclagem, valores são reacendidos em nossas vidas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Por que nós comemos agora se nós já comemos na hora do almoço e comemos de manhã? Porque nosso corpo necessita, né? Jesus é o bom pastor. A gente precisa... a gente não sabe disso o tempo todo? Sabe ou não sabe? Mas toda vez que nós vemos, reaprendemos e ouvimos, isso é reafirmado, reacendido, revalorizado, ressignificado em nossas vidas. Amém? Aprendemos sobre vida devocional, agora vamos falar especificamente sobre intercessão. Estenda suas mãos para cá, Senhor. Muito obrigado pela vida do Alexandre. Muito obrigado, Senhor, por esse chamado profético na vida dele, por essa ativação do Senhor que o Senhor tem feito na vida dele e também na nossa. Obrigado por nos chamar como intercessores, assim como o Senhor usou Daniel, como o Senhor usou Neemias, como o próprio Jesus Cristo foi nosso exemplo, intercedeu pelos discípulos e por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos ser intercessores que respondem a um chamado, respondem a uma vocação, respondem ao Espírito da profecia, que responde ao Espírito Santo para trazer a tua vontade nesta geração, neste tempo, nesta nação e em todas as nações da terra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso seminário de intercessão. O pastor Alone ministrou sobre o devocional e sobre a vida devocional, e nós entendemos que não tem como nós passarmos para a intercessão sem antes nós falarmos do devocional, porque isso faz parte, né? Já é tudo é um pacote só, porque o intercessor, aquela pessoa que é chamada para a intercessão ou deseja servir na intercessão, ela tem que ter uma vida de santidade diante de Deus e ter essa vida devocional. Não adianta nada, nós queremos interceder por alguém, se colocar na brecha por alguém, sem antes nós mesmos orarmos a Deus, conversarmos com Deus e termos intimidade com Deus. Amém? Amados, eu vou pedir desculpa para vocês aí se eu errar em alguma fala, porque eu estou um pouquinho nervoso, tá? Mas isso vai passar em nome de Jesus. Então, o que é intercessão? Né? Obrigado, meu querido. Olha, isso não teve. Estou esquecendo de ti. Mas, o que é intercessão, então? A intercessão, nós nos colocamos na brecha, né? É uma posição no qual nós nos colocamos perante Deus e um indivíduo ou uma igreja ou uma determinada situação no qual nós nos colocamos entre ela em favor desse mesmo objetivo. Vamos usar aí o exemplo da pessoa. O intercessor é aquele que ele se coloca na brecha, ele só se coloca ali no meio, intercedendo, ajudando, batalhando para aquela pessoa. Na verdade, vamos dizer, pleiteando pela vida daquela pessoa, se colocando em batalha por aquela pessoa nesse momento, diante de Deus, por aquela pessoa. Amém? Amém. A intercessão é uma interferência. É uma interferência espiritual. Nós intervimos numa situação. Como o pastor Alon mesmo comentou durante a ministração dele, em alguns momentos nós
estamos fracos diante de Deus, em alguma situação, ou uma doença, uma batalha na mente, uma situação na família, que por muitas vezes nós, por si só, não conseguimos, né? Porque a igreja é um corpo. Então, eu preciso da ajuda do meu irmão, eu preciso da ajuda da igreja, né? Nesse sentido, de estar também me ajudando, de estar me orientando, né? Nesses momentos de fraqueza. É aí onde entra o intercessor. O intercessor, como eu já disse, é aquele que se coloca no meio, né? Pela situação daquela pessoa. A intercessão também é um exercício de amor ao próximo. Assim como Jesus, ele nos ensinou a amar o nosso próximo, né? E Jesus mesmo, de uma forma de amor, ele intercedeu, né? E ele continua intercedendo por cada um de nós até hoje. E nós vemos assim que Jesus, ele é o primeiro intercessor, né? Ele é o nosso modelo de intercessão. Nós podemos olhar para Jesus como um modelo, porque Jesus, ele intercedeu, né? Naqueles momentos de cura, quando ele colocava a mão sobre o enfermo, ele estava ali também intercedendo, né? Você olhando as escrituras, você vendo isso, ele estava se colocando em favor daquela pessoa, diante de Deus. Ele se colocava diante de Deus e aquela pessoa, e ali havia a manifestação do poder de Deus, né? Do Espírito Santo através de Jesus também. A intercessão também é se colocar na brecha, né? Se colocar ali no meio, né? Batalhando pelaquela situação. A intercessão é posicionar também atuante pela obra de Deus. O intercessor também, ele tem como é que eu posso estar dizendo agora, essa função de estar intercedendo pela igreja, estar intercedendo por alguma situação que está ocorrendo dentro da igreja, não somente para as pessoas de fora, né? Mas pela igreja, pela estrutura da igreja, pelos membros da igreja, pelos pastores. Então nós nos posicionamos através da oração, através das súplicas e através da intercessão. A intercessão dá cobertura ao corpo de Cristo. É muito interessante que quando eu estava preparando esse estudo, e eu ia dar um outro exemplo de cobertura, eu ia dar um exemplo de cobertura de casa. Aí nós estivemos na conferência né? E um dos ministradores lá, ele deu um exemplo que eu acho que é o que resume tudo esse exemplo de cobertura. Ele usou o exemplo de guerra. Na batalha, geralmente um soldado, ele dá um tiro, ele atira contra o inimigo, chamando a atenção do inimigo para ele. Então o inimigo vai atirar contra ele, e nesse momento ele está dando cobertura para os outros soldados passarem por algum determinado lugar que eles necessitam passar. Então naquele momento a gente vê muito isso em filme, tem aquele atirador de elite, né? Que ele fica ali só na espreita esperando o soldado passar, e ele atira e acaba matando aquele soldado. E o soldado que dá cobertura, ele faz isso, ele atira na direção daquele soldado, chamando a atenção dele, e ele retorna o tiro, né? E isso permitindo que as pessoas que estão ali, os outros soldados, passam por eles. Então mais ou menos a intercessão, nós podemos usar esse exemplo. O intercessor, ele se colocando na brecha, ele está chamando a luta para si, está chamando a batalha para você, combate para ti. Lá em Ezequiel 22:30, lá está dizendo assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Eu lendo esse texto achei muito interessante, e eu vejo assim que o ministério de intercessão hoje, ela está um pouquinho falha, ela está um pouquinho em falta. Eu vejo assim, não naquele período da época do Velho Testamento, mas eu vejo hoje assim, Deus procurando pessoas, Deus pincelando assim os intercessores. Hoje Deus vai, né, pincelando, porque são poucos, porque o intercessor, ele não aparece muito, né? O intercessor, ele fica mais escondidinho, fica mais numa sala, ou fica em algumas cadeiras específicas, né? Em algumas igrejas senta na frente, outros na igreja ficam na parte do fundo, né? Então é uma pessoa que ele não é muito vista, né? Não é muito observado, mas sempre nos lugares que tem um ministério de intercessão, você vai encontrar um intercessor em algum lugar, orando ali escondidinho. Lá em 1 Timóteo 2:1 está dizendo assim, ó:
Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, de orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Eu olhando esse texto, eu vejo assim que a intercessão, o ministério de intercessão, ele também é um serviço. Nós servimos a igreja, nós servimos os nossos irmãos e nós servimos também a Deus, né? Nesse ministério de intercessão, que é estar realmente se colocando, se compadecendo, tendo compaixão daqueles que realmente necessitam de ajuda, necessitam de uma oração, pessoas crentes e não crentes também. Amém, irmãos? Amém. A intercessão é um chamado para todo aquele que é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, amado, se você já está salvo, que eu creio aqui que a maioria já está salvo em Cristo Jesus, então esse chamado é para você. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade na área da intercessão, né? Nós vemos aí pessoas que conseguem ficar mais tempo na intercessão, mas a intercessão é para todos, né? Porque se você tem uma vida de oração, se você ora por si próprio, então você também pode ter um tempinho de estar orando. É como eu vi a ministração do pastor Alon, eu falei assim, nossa, o Alon, ele ministrou tudo, não precisava nem eu estar ministrando aqui, né? Mas eu vejo muita dificuldade assim, nas pessoas que vão no ministério de intercessão, que eu observo muito, as pessoas elas querem chegar na intercessão e já querem estar acompanhando os intercessores que já estão há mais tempo. Às vezes tem intercessão, na sala de intercessão, nós começamos a orar, o pessoal que já tem mais hábito de estar orando, fica 1 hora, 2, 3, dependendo da profundidade que nós estamos em oração. E muitas pessoas que estão iniciando, elas já querem ter esse mesmo movimento. A pessoa acabou de entrar no ministério de intercessão, quer experimentar como é que funciona e já quer estar orando 1 hora. E às vezes a pessoa não tem nem esse costume, né? Às vezes vai fazer um devocional, ora 5 minutinhos, ora 10 minutinhos, né? E é da mesma forma, a gente pode usar da mesma forma do devocional, a mesma forma que nós começamos a ter uma vida de devocional, que foi devagarzinho, né? Foi 2 minutinhos, 5 minutinhos, 10 minutinhos, aí vai aumentando, a intercessão é da mesma forma. Quando eu fui para o ministério de intercessão, começou a me chamar, assim, no meu coração para ir para a intercessão, foi para me aprender a orar, porque eu não sabia como orar. Aí eu ouvia muito falar da intercessão, eu falei, nossa, eu vou conhecer como é que é esse barato dessa tal de intercessão, né? Como é que funciona, que eu não entendia nada. E eu entrava lá e via o pessoal orando, o pessoal intercedendo, e eu ficava parado olhando. E às vezes eu abaixava a cabeça e as pessoas orando, e às vezes não tinha mais nada para orar, porque acontece muito isso. E a intercessão não é somente isso. Nós nos enganamos muito, nós achamos que a intercessão é só falar. E na verdade não é bem assim. A intercessão é mais você ouvir a Deus, que o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração e vai trazendo o que de fato nós devemos estar intercedendo, o que de fato nós devemos estar orando. Porque por muitas vezes nós oramos aquilo que nós queremos, aquilo que está à nossa vista, e muitas vezes não é assim. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos dar um direcionamento para a intercessão, para a liderança, tanto da intercessão como o pastoral, o apóstolo da igreja. E quando eu entrei na intercessão, eu não acompanhava todo mundo, eu não conseguia, às vezes não tinha o que falar, eu ficava lá, às vezes até fingia, gente, vergonha, e eu ficava lá, verdade, eu ficava lá. Aí depois que eu fui pegando a prática de ter o devocional, de estar falando com Deus, aí sim foi aumentando. Amém? Amém? Então você que tem um interesse, se você não está servindo no ministério e tem um interesse, vai devagar. Vai conhecer primeiro como é que é o ministério, né? Nós temos aqui o nosso ministério todo domingo, que é das 6 às 7. Você quer conhecer? Vai lá na salinha. Ah, não é para mim? Amém, irmão. Pelo menos você conheceu. Amém. Né? Então a intercessão é um chamado para todo aquele que é filho de Deus. Muitos acreditam que a intercessão é somente para alguns, como eu acabei de falar agora, que tem esse ministério específico. Porém, quando Paulo ensina sobre os dons que são distribuídos por Deus dentro do corpo, ele não menciona o dom de intercessão. Quando ele fala a respeito do ministério, ele também não menciona o ministério de oração ou o ministério de intercessão, porque isso não é algo dado
Há alguns que eu acabei de mencionar agora. O chamado para interceder é para todos, é para toda a igreja. O intercessor é aquele que, buscando a Deus, recebe dele a revelação do desejo do coração de Deus. Aquilo que está no coração de Deus, o Senhor vai revelar para nós, como intercessores, né? E a sua ordem, o seu plano e a sua estratégia para colocá-los em andamento e em prática. O intercessor é aquele que ora e clama por aquilo que está no coração do Pai. Amém? Amém. A intercessão deve ser espontânea, de um coração desejoso da ação de Deus, ainda que signifique uma batalha espiritual, porque lutamos contra hostes satânicas. A intercessão não deve ser forçada, e muito menos ela deve ser mecanizada. A intercessão tem que ser algo, ao mesmo tempo que a intercessão é natural, ela também é sobrenatural. Então uma intercessão tem que ser algo prazeroso, não tem que ser algo sofrido. Eu tenho que ir para o ministério de intercessão, porque o crente tem que orar, e porque se o crente ora, o crente tem que interceder por alguém. Então eu tenho que ir para a intercessão. Não é muito bem assim. Você não pode ir forçado, tem que ir com um coração desejoso. Como qualquer outro serviço na igreja, administração, limpeza, qualquer outra área, louvor, tem que ser algo prazeroso, algo que nos traga satisfação, porque nós vamos estar servindo a igreja. Amém? A oração intercessória deve ser feita com o coração disposto, sincero, consciente perante o Senhor. Nós devemos entender aquilo que nós estamos fazendo, nós devemos entender o que está ocorrendo durante esse momento da intercessão. Amém? Eu quero estar colocando aqui agora algumas características de um intercessor. E o verdadeiro intercessor ele deve apresentar e cultivar as seguintes características. Amém? Eu vou colocar algumas características aqui que geralmente costuma ter os intercessores e as pessoas no geral. O amor ágape, que é o amor incondicional, pleno, completo, que não impõe condições ou limite. Então tem que haver um amor por aquele que você vai estar intercedendo, pela situação que vai estar sendo colocado diante de você para você estar intercedendo. Então tem que haver aquele amor, tem que realmente, como Jesus nos ensinou, a amar o próximo, independente de quem ele é, independente se ele é um bandido, se ele é um assassino, se ele cometeu algum crime. Nós vamos interceder por essas pessoas, clamando a Deus pela salvação dessas pessoas também, não somente, porque a intercessão não ora somente pelo crente, a intercessão também ora por aqueles que o Pai deseja que seja salvo. Então tem que ter aí um amor, tem que ter aí algo no coração de cada um de nós. A identificação empática, essa é a segunda. Muitas vezes, isso é muito comum para você que serve no Ministério de Intercessão, isso vai testificar no seu coração. Muitas vezes o intercessor, ele sentirá exatamente o que sente a pessoa por quem ele ora. Essa identificação é o combustível para o seu amor. A empatia ajuda a entender a situação, havendo maior consagração para a intercessão. Eu não sei se já aconteceu com vocês, isso já aconteceu muitas e muitas vezes comigo. Você vai orar por uma pessoa, você vai interceder por uma situação, por alguém, e você começa a sentir a dor que a pessoa está sentindo. Já aconteceu isso com alguém? Você começa eu não sei explicar, mas uma coisa tão louca que acontece, gente, assim, abrindo o coração para vocês, é uma coisa tão maluca que acontece, que dá aquela sensação de que você é a pessoa, dá aquela sensação, cara, parece que sou eu aquela pessoa. Você sente a dor da pessoa, você sente a angústia da pessoa, você sente a tristeza da pessoa, é algo que é impressionante, é a empatia. Você sente aquilo que a pessoa está sentindo, e por muitas vezes, antes de você interceder para aquela pessoa, antes de você começar a orar para aquela pessoa, você já tem aquele sentimento para aquela pessoa. Acontece isso muito, 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 muito. Comigo acontece muito isso. E eu conheço muitos intercessores aqui da nossa casa que acontece isso também. A compaixão, é o ingrediente do amor divino, é o amor de Deus em ação.
um que é muito forte, que é o discernimento, ou discernimento no Espírito também, é um dom que, se a pessoa não tem esse dom dado por Deus, pelo Espírito Santo, no momento de intercessão, esse dom ele acaba se manifestando em algum momento. Na hora que o Espírito Santo ele necessita, ele ativa. Se na igreja não tem uma pessoa que tem esse dom de discernimento, ele vai ativar esse dom do discernimento. Essa é a habilidade especial de conhecer com segurança se determinado comportamento é divino, humano e satânico. Isso é muito interessante. E é muito bom também a igreja orar pedindo para o Espírito Santo também esse dom. Se não houver na igreja, pedir esse dom, que é um dom maravilhoso. O intercessor ele conhecerá o melhor e o pior acerca das pessoas e as coisas por quem ele ora. Deus revela, Deus dá o discernimento sobre aquela situação no qual o intercessor ou a igreja está orando. O Espírito Santo levará a crescer o discernimento das questões, das situações que são colocadas, a fim de capacitá-lo a interceder com mais propriedade. E uma observação que acontece muito mesmo. Quando eu estava em uma outra casa e eu servi no Ministério de Intercessão, acontecia muito isso, que eu vou estar trazendo para vocês agora. E é uma observação para a gente ter muito cuidado. As revelações que Deus dá, que acontece muito isso. Perdão que eu me perdi aqui. A situação que Deus dá sobre uma pessoa não são para serem divulgadas, mas para orientar a intercessão. Se são boas, deve-se orar para que se manifestam. Se ruins, deve-se orar com o fim de impedir as suas manifestações. Muitas vezes acontece, mas eu não quero botar medo em ninguém, tá? Mas muitas vezes acontece de nós estarmos intercedendo por alguém e a pessoa está em algum pecado e o Espírito Santo ele acaba acarretando alguém, ele acaba trazendo a luz, porque ele quer que aquela pessoa seja curada, quer que aquela pessoa seja liberta. Acaba entrando na brincadeira, tá, gente? Mas ele quer que aquela pessoa seja transformada realmente por Cristo, por Deus. E por muitas vezes acontece isso. Do intercessor ou da equipe da intercessão vai orar por alguém, ou a equipe, ou o intercessor, ou dois intercessores vai orar por alguém, e o Espírito Santo traz algo daquela pessoa. E às vezes quando nós estamos sozinhos, vou usar um exemplo, eu sou um intercessor, vem um irmão, pede para me orar, eu oro por ele, aí Deus me traz alguma coisa dele. Vou usar aqui de exemplo, um adultério. Eu tenho a impressão que aquele irmão está adulterando, aí o Espírito Santo falou comigo, aí o pastor Alon, ele não é o pastor da igreja, mas ele é um dos intercessores, e eu chego no pastor, que não é o pastor, e falo assim, eu quero compartilhar um negócio com você, Alon, só que é o seguinte, irmão, é só para você interceder, para você me ajudar a interceder. Eu estava orando por fulano e tal, e o Espírito Santo me mostrou aquele irmão adulterando, e eu falo isso para o Alon. Aí o Alon, por sua vez, vai, chama um outro intercessor e fala, olha, eu só quero compartilhar algo para você, para que você esteja intercedendo também. Entendeu? Então isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Oi, pastor? Depois a igreja inteira está intercedendo. Depois a igreja inteira está intercedendo. Então aquilo que o Espírito Santo ministra para um intercessor, vamos supor, eu sozinho, eu vou procurar quem? O pastor da igreja. O pastor da igreja não está, eu procuro quem? O apóstolo da igreja. Não está os dois, eu aguardo até um líder chegar. E eu compartilho com ele, com o líder. E acontece, muitas vezes acontece isso, né? De se espalhar. Então é algo que nós temos que ter muito cuidado. Então o Espírito Santo ele acaba nos revelando algo de uma pessoa para nós estarmos orando por aquela pessoa. Não é para haver julgamento, não é para condenação, mas que haja ali uma cura de Deus, um agir do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Amém, igreja? Amém. Outra característica do intercessor é a ousadia.
A intercessão exige. Eu estava lendo essa frase, exige. E eu fiquei lá ensaiando, exige, que trava a minha língua. Coragem, disposição, fervor, ousadia diante de Deus, diante do inferno. A ousadia do cristão vem de Jesus. Então o intercessor tem que ser ousado para entrar em lugares profundos. Depois a pastora Karina vai ministrar sobre batalha espiritual. Eu tenho certeza que ela vai tocar nesse ponto também. E aí vocês vão entender que tem que ter ousadia por parte do intercessor, de estar orando, de estar clamando, de estar se colocando diante de Deus e ser ousado mesmo naquilo que Deus coloca no nosso coração para estar intercedendo. É a autoridade, habilidade ou força que é revestido em Cristo e o direito de exercer aquele poder. Ninguém pode exercer autoridade a menos que saiba quem é e que tem direitos em Cristo. Amados, se nós temos Cristo, então em Cristo nós temos autoridade. E nós temos que entender essa autoridade que nós temos em Cristo para estar intercedendo por uma determinada situação. Amém? Eu não sei como é que está o meu tempo, gente. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo. Tranquilo, dá para ficar umas 5 horas falando. Cadeira, gente. Outra característica, a perseverança. A oração intercessória requer constância, persistência, intensidade. É algo que, por muitas vezes, assim, eu pego muito, né? Nessa situação. Eu vejo que a igreja também, por muitas vezes, ela ora uma situação e depois não ora mais, né? Começa a interceder e não persevera. Vai orar por uma situação, começa a orar, para, já não recebeu, não aconteceu, não houve nada, e para, simplesmente para. E eu vejo assim uma situação muito interessante que me vem na cabeça agora, a oração ali de Daniel, né? Que Daniel, ele começou a orar, a clamar pelo povo, mas ali Daniel já obteve a resposta no primeiro momento, né? No primeiro momento que Daniel começou a orar, um anjo foi enviado para trazer a resposta, na verdade, para ele, né? É isso? Você me corrige. Trazer uma resposta para ele. E isso foi no primeiro dia. Ele abriu a boca, ele intercedeu, Deus enviou um anjo. Aí, se eu não me falha a memória, tá, gente? O anjo ficou barrado ali, né? No mundo espiritual, é claro. Ali, e ele não conseguia descer para trazer a resposta, porque parece que tinha um demônio, uma potestade que estava impedindo ele de descer, e estava tendo uma batalha ali, e ele não descia. E nisso, parece que aí levou os 21 dias, né? Se eu não me engano. Aí no 21º dia, o anjo chegou trazendo a resposta e falou para Daniel, a sua oração foi ouvida, né? Seu clamor foi ouvido, e desde o primeiro dia que você orou, Deus já havia me enviado para trazer a resposta para você. E eu achei muito interessante que quando o anjo começou a entrar em batalha, ele continuou persistindo em oração, assim. Talvez ele não entendeu, assim, ele pensou, na cabeça dele pode ter pensado, olha, não foi respondido ainda, então vou continuar perseverando. Só que a resposta já estava, e mesmo assim ele continuou perseverando, intercedendo, orando, clamando a Deus, e isso é muito bom, né? Então perseverar. Eu vejo isso muito em curas. Às vezes uma pessoa nos procura para estar orando por cura, né? Ou o pastor, ou o pessoal da intercessão, a liderança, e falha tanto a pessoa que busca aquela cura, e falha tanto nossa como intercessor que não persiste em orar. Às vezes a pessoa vem, pede para mim orar, eu não tenho sobre mim o dom da cura, mas em Cristo pode vir a cura sobre a vida da pessoa, amém? Porque o Espírito Santo cura, então é em Cristo, a autoridade que Cristo nos deu, que nós somos filhos de Deus. E a pessoa vem, nós oramos para aquela pessoa e a cura não vem. Aí a pessoa fala, nossa, irmão é tão fraco na oração, né? Não vou não, aquele ali não dá, vou em outro. Aí vai, o outro intercede, não acontece nada. Aí vai o outro. Só que aí desiste. Aí o intercessor também, a pessoa que ora, o intercessor não intercede mais, e a pessoa também não busca a oração, desiste. Né? Eu vejo tanto na minha vida assim, tão falho nessa parte de estar persistindo em oração.
Amém? Então nós temos que ser persistente. Outra característica, essa é top também, essa eu tenho um testemunho que eu quero compartilhar aqui, que é a dores de parto, né? Para que as realidades espirituais se manifestem no reino físico, primeiramente devem ser geradas no mundo espiritual, antes que elas sejam materializadas no mundo visível. Vem a luz no mundo visível. Então é algo que eu vou interceder por uma situação. Vou colocar aqui um exemplo que eu coloquei aqui. Que esse é assim, eu sempre, quando eu vou dar um testemunho de intercessão de oração, eu uso esse exemplo, que é da minha sobrinha Emily, né? Nossos familiares estão aqui, eles sabem de alguma situação. A minha irmã, ela tem uma enfermidade e ela tinha que fazer um tratamento para engravidar. Antes dela engravidar, ela tinha que fazer um tratamento. E a minha irmã tinha muito medo por causa da doença dela, porque a criança podia vir com vários problemas, né? Nossos parentelas sabem, nossos familiares sabem. Então podia vir com muitas sequelas, muitos problemas. Podia vir cega, podia nascer sem um braço, sem uma perna. E a minha irmã, ela não era cristã, então a minha irmã era revoltadinha. Então ela falava que ela não queria ter filho. Ela falava, não, eu não quero ter filho, eu não vou ter filho, eu não quero ter filho. Só que ela fala que ela não queria ter filho, mas a gente percebe, a gente que é família, a gente que é irmão, a mãe percebe, né? A gente percebe que a pessoa fala aquilo, mas da boca para fora, porque sabe que da situação vai ser difícil. E eu lembro que o Espírito Santo, eu comecei a pedir para Deus, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração assim, falou assim, por que você não intercede por ela então? Por que você não ora pela sua irmã? E eu, nossa, a ficha caiu, né? Falei, dá o trabalho, né? Falei, é verdade, né, Senhor? Comecei a interceder pela minha irmã. E eu lembro que eu comecei a orar pela minha irmã. Cara, é uma coisa tão interessante isso, que eu comecei a orar, pedir para Deus, para que a minha irmã tivesse um filho, para que Deus desse um filho para minha irmã. E o Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração, e isso faz parte até da intercessão profética, isso que eu estou dizendo, já está entrando um pouco no profético também. E o Espírito Santo começou a dar detalhes da minha sobrinha para mim. E interessante que até o sexo, o Senhor me mostrou que seria uma menina. E o Espírito Santo, ele ministrava no meu coração como seria a minha sobrinha, e eu tinha que declarar como que ela seria. E o Espírito Santo, ele começou a me dar a formação da minha sobrinha. Então, assim, eu vi a gestação da Emily, que é a minha sobrinha, no mundo espiritual. Antes da minha irmã ter a gestação física, eu, né, intercedendo, porque o Espírito Santo pediu para mim fazer isso, eu comecei a sentir. É como se eu estivesse grávida. Verdade, gente, eu senti. E foi algo maluco, foi algo impressionante. Eu comecei a sentir aquilo. E assim, a formação, eu vi direitinho, assim, a mãozinha da minha irmã. Eu vi assim, a cartilagem, eu vi todas as partes de dentro daqueles trem lá que eu não conheço, os órgãos, eu comecei a ver tudo. E eu comecei a sentir aquilo. Comecei a sentir aquilo sendo gerado. Sabe quando você sente? Cara, aí eu pensei assim, estou grávida. Eu sou gerado, comecei a sentir aquilo, gente. Aquilo, eu falei, caramba, que coisa de louco. E passou algum tempo depois, que foi uns 5, 6 meses depois, a minha irmã houve o diagnóstico, ela estava grávida. Então isso é algo que realmente nós sentimos isso. E você começa a sentir aquilo. Começa a sentir a dor, você começa a se compadecer, você começa a sentir algo da parte de Deus sobre a vida de determinada pessoa ou em determinada situação. Você sente aquilo, você começa a gerar no mundo espiritual. É algo que você não vê com os olhos físicos, já te leva num nível de fé que é impressionante, que é inexplicável. Muitas pessoas já passaram por isso em alguma situação. E você acaba sentindo aquilo. É algo que é
Impressionante, eu não sei dar mais detalhes sobre isso. Outra característica, a dedicação à oração. A pessoa que quiser entrar no ministério de intercessão tem que ser dedicada à oração. Realmente, a pessoa tem que ter uma vida devocional, né? Ter uma vida de oração a sua intimidade com Deus, para começar também a estar entrando na parte da intercessão, de estar intercedendo por outras pessoas. Outra característica, essa eu vejo que é muito falha também, tanto em mim, né? Eu sempre uso assim, que eu também é algo que mas é a paciência. O intercessor tem que ser paciente e assim aguardar com fé a resposta de Deus e a solução do problema, pois pode levar tempo. Realmente, tem coisas que você vai orar hoje, daqui 5 minutos você vai ter a resposta. Tem coisas que você vai interceder agora, amanhã você tem a resposta. Tem coisas que você vai interceder hoje, daqui 1 mês você vai ter, outra daqui 1 ano, daqui, 10 anos, de acordo com aquilo que Deus tem, aquilo que Deus vai fazer. Amém? Então tem que ter paciência. E ter essa paciência realmente de estar intercedendo, né? Seja ele, para quem é casado e o marido não é convertido, orar pelo maridão, né? Filho, né? Tem algum filho que tem algum problema, com algum tipo de droga, alguma coisa, realmente ter paciência naquilo e interceder, se colocar realmente na brecha. É uma luta, é uma batalha, não é fácil, né? E por muitas vezes nós perdemos a paciência, nós desistimos no primeiro momento. Deus não respondeu, eu não vou mais orar, não vou mais interceder mais por determinada pessoa, não vou mais interceder por aquilo da igreja, não vou interceder mais para o ministério da igreja, não vou mais interceder pela mudança da igreja, não vou interceder por mais nada, porque não acontece. E não é bem assim, leva tempo. Tem coisas que Deus ele quer realmente. Eu vejo com o Espírito Santo assim, que ele quer testar a nossa fé, ele quer até ver onde a gente vai, se realmente a gente está disposto daquilo que a gente está intercedendo, se realmente a gente quer aquilo mesmo, que aquilo aconteça. Ser cheio do Espírito Santo, uma pessoa que possui o Espírito Santo pode suportar o peso da oração, de intercessão e os impactos que virão, né? É algo que ser confiante, confiar realmente que vai receber a resposta de sua oração, não por causa de nós, realmente, mas porque Deus é bom e promete responder aquele que busca, né? Tem um texto na Bíblia que eu não lembro agora, que aquele que bate, né? Porta, encontra, a porta vai se abrir, vai se encontrar. Amém? Então realmente confiar naquilo que Deus tem nos pedido, confiar na oração, na intercessão. Outra característica, ter visão. Isso é a característica de Jesus. Ele via vida onde as pessoas viam morte. Ter visão é enxergar a realidade do sobrenatural dentro das situações que às vezes apresentam um quadro negativo. E é algo assim que o Espírito Santo eu sempre converso, né? Compartilho com o Paulo no nosso devocional. Realmente ver vida aonde tem morte, aonde você olha e fala assim, olha, não tem solução, mas para Deus tudo tem solução. Se até para a morte tem solução, né? Então realmente é ter visão que ali aonde tem morte pode ser gerado vida, aonde está bagunçado vai haver ordem. Realmente buscar, interceder, né? E a gente pode citar exemplo na política. Realmente ter a visão, crer que o nosso país vai mudar, crer que vai acontecer uma diferença. Realmente é interceder, é orar, se colocar na brecha pela nação, pelo país. Amém? Ser convicto em Deus. O intercessor precisa ter a convicção absoluta da justiça de Deus. Deus nunca trará sobre os justos o juízo que somente os ímpios merecem. Ao mesmo tempo, ele precisa ter uma visão cristalina da justiça absoluta e da inevitabilidade do juízo de Deus sobre os ímpios. Então nós temos que ter convicção sobre isso. Às vezes nós vamos interceder por alguma situação e
E por muitas vezes Deus não quer que você interceda por alguma situação. Acontece, já aconteceu comigo. É meio estranho isso, né? É uma coisa, mas já aconteceu comigo. Uma situação, eu intercedi por uma pessoa, e o Espírito Santo falou assim: aguarde no momento. Espera, agora não é o momento. Ué? E na hora eu não entendi, gente, o porquê. Quando você vai interceder por alguma mudança de vida de alguma pessoa, às vezes a pessoa não está preparada para essa mudança. No nosso coração nós achamos que aquela pessoa está preparada, e às vezes vem um peso sobre aquela pessoa. Então tem coisas que o Senhor não vai permitir. Temor a Deus é reverência diante de Deus. Precisa ter uma profunda preocupação com a glória de Deus. A glória de Deus é mais importante que a sua reputação. Então temos que ter temor aí diante de Deus, ter uma reverência diante de Deus. A intimidade. O intercessor precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso vai ser através do devocional. Amém? Através do devocional da nossa vida diária com Deus, vai haver então uma intimidade. Ele deve ser alguém que possa estar diante de Deus e falar com franqueza, realmente rasgar o coração diante de Deus, falar tudo aquilo que Deus já sabe, né? Se Deus já conhece, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, então tem coisas que nós devemos tentar esconder de Deus. Eu já fiz muito isso. Então realmente eu rasgo o coração. Algo que... Irmãos, eu não quero que vocês fiquem chocados com o negócio que eu vou falar aqui. Mas quando eu estou com raiva de Deus, eu falo para Deus que eu estou com raiva de Deus. Não adianta eu falar para Deus que eu amo a Deus, naquele momento eu estou com raiva dele. Por ele não quis amassagear o meu ego, quis fazer alguma coisa que eu desejaria que ele fizesse na minha vida. Muitas vezes eu falava: ai Deus, eu te amo, mas por dentro eu estava: por que ele não me deu? Por que ele não fez? Por que ele pode me dar isso? Por que ele não me deu? Sabe? E a gente tenta se enganar assim mesmo. Então é ser franco com Deus, realmente. O intercessor tem que ser franco com Deus, mas com total reverência, consciente de quem Ele é e quem é Deus. Amém? Amém. Mas vamos agora para o tipo de intercessor. Tem 4 tipos de intercessor. O primeiro tipo de intercessor é o intercessor regular. É o que intercede, que ora com constância, regularidade e perseverança. Esse é o primeiro intercessor. Ele ora com constância, está sempre orando, está sempre intercedendo, e ele persevera. Ele continua perseverando naquilo. Mesmo que não venha de imediato a sua resposta, ele continua perseverando. E em constância. Esse daqui, quando eu olhei, falei: nossa, sou eu, cara. É muito interessante isso. É o intercessor de crise. É o intercessor que ora quando Deus revela uma situação específica. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de você estar lá dormindo gostoso, tá babando lá, tal, na cama, aí dá 3 horas da manhã, 3h30, 4 horas, 5 horas da manhã, você abre o olho. Aí assim vem algo, parece que você já está totalmente descansado, sabe? E por muitas vezes a gente não pergunta para Deus o que é, né? Eu lembro quando acontecia isso comigo, eu não perguntava para Deus o que era. E quando eu perguntava para Ele o que era para me interceder, gente. O Espírito Santo fala: intercede por tal pessoa que está acontecendo tal coisa assim. E eu intercedia para a pessoa. Então assim, eu vejo que eu sou muito assim, um intercessor que é usado na crise. O Senhor gosta muito de mim. Não sei se é por causa de eu ser preguiçoso, mas Ele me acorda muito madrugada, gente. Acho que é por causa de eu ser preguiçoso. Então é um intercessor de crise. Esse é o segundo. O terceiro é o intercessor pessoal. É o intercessor que ora pelo pastor, pelo líder especificamente. É aquele realmente que ele serve a liderança na igreja. É aquele que está sempre intercedendo pela liderança. Especificamente, ele é mais voltado para a liderança, ele cobre mais a liderança na parte da intercessão. O intercessor de guerra, esse é o quarto, é o intercessor que estrategista. Ele ora para uma nação, para a conquista de territórios e para lutar contra principados e contestados.
é aquela pessoa assim que, quando o cara vai interceder, ou a irmã vai interceder, aquele que intercede assim, aquele gritando e dá ordem e tal, e expulsa e não sei o que, vai aquela loucura, sabe? É aquele intercessor de guerra, aquele que vai pra guerra mesmo, aquele que grita, faz barulho, aquele que faz uns movimentos muito loucos de guerra mesmo. Amém? Amém. Eu quero estar entrando aqui, amados, em 3 níveis de intercessão. Mas pode não parecer, mas cada nível há um peso espiritual diferente. Esses 3 níveis de intercessão que eu vou estar trazendo para vocês, está bem resumido, então não vai ter todo porque está bem resumidinho, tá? Eu tive que resumir, senão não ia dar muito mais tempo. O primeiro é a intercessão básica, é a intercessão em favor de situações que estão à vista, que é necessária a intervenção de Deus. Ela é simples, intercede por famílias, pelo ambiente da igreja, pessoas ou qualquer situação que esteja fora do nosso alcance. É algo que é visível, vamos usar o exemplo, mudança, quer comprar um terreno, é algo que está na nossa vista. É uma intercessão básica, você vai interceder por aquilo, você vai estar orando por aquilo, pedindo para Deus o direcionamento sobre essa situação, ou comprar um instrumento, comprar um microfone, é algo que nós vamos colocando diante de Deus. Esse é um nível um pouco mais básico. Tem muitas batalhas, tem muita guerra, sim, né? Mas ele é mais básico. O segundo é a intercessão profética. É quando se intercede para que aconteça o que Deus quer que aconteça. É o sacerdote que vem diante de Deus, que conhece a sua vontade e ora para que ela seja manifesta na terra. Neste nível, o intercessor está conectado com Deus. Ele tem os ouvidos no céu e a boca na terra. Ele intercede aquilo que está no coração de Deus. E através da intercessão, ele já vai profetizando aquilo. Amém? Pode interceder por uma região específica, cidade ou país, e assim trazer à terra esse desejo e ver o manifesto. O cristão tem que entrar no lugar da glória de Deus. Ele tem que sair do natural para o sobrenatural, para poder ouvir os desejos de Deus, concebê-los no ventre espiritual. Então já vai gerando lá, espiritualmente, vai gerando. Engravidar da bênção, ter fé, você tem que ter fé, até que seja o tempo do nascimento. Então tem um tempo do nascimento ou a manifestação, e logo receberá a bênção. Veio o crescimento no mundo espiritual antes de manifestá-la no natural. Essa é uma intercessão profética, e eu quero citar aqui 2 exemplos de uma intercessão profética que eu creio, eu já compartilhei aqui com a igreja, não sei se a liderança lembra, e eu já vi testemunhos depois disso também, de outras pessoas também comentando sobre o mesmo assunto. Algo que o Espírito Santo trouxe no primeiro 12 horas de oração, primeiro 24 horas de oração, que nós fizemos aqui na Celebre Vida, e eu, no momento de oração, o Espírito Santo pediu para mim estar intercedendo sobre a nação. Eu compartilhei aqui com a igreja. O Senhor, Ele me mostrou a nação brasileira, ela estando num nível assim alto de autoridade com as outras nações do primeiro mundo. Só que assim, é interessante isso, porque você olhando para a nação como ela está agora, é algo duvidoso. Só que é algo que está no coração do Pai. E assim, é muito interessante que eu vi o quê? Eu vi o Brasil com tecnologias avançadas. Eu vi o Brasil sendo exemplos para outras nações. Eu vi muitas nações buscando conhecer as coisas da nação, do Brasil, vendo as coisas do Brasil. E é algo que, aos olhos naturais, se eu for parar e olhar o Brasil como está hoje, é algo duvidoso. É algo que é difícil de acreditar. Mas se o Espírito Santo trouxe isso no meu coração e tem trazido isso para muitas pessoas, então Ele quer que a gente ore. E através da oração, nós possamos profetizar. Segundo, que essa aqui é a mais louca que aconteceu esse ano. Eu estava aqui em algum evento, não lembro qual foi o evento que foi agora, mas eu estava aqui no evento, ou foi numa administração de dízimo, eu acho que eu fui fazer, eu não lembro, gente. Isso agora não... eu tive assim uma visão assim
de intercessão, de estar intercedendo pela igreja brasileira, pelas denominações do Brasil, que tem um nível financeiro melhor. Sabe aquelas igrejas que é top, mega top, que nossa, o cara constrói mega. E assim o Espírito Santo trouxe para o meu coração para mim estar orando e profetizando essas denominações maiores, com recursos financeiros maiores, ajudando as denominações com recursos menores. A igreja brasileira, olha que coisa louca, a igreja brasileira dizimando, uma denominação dizimando para uma outra denominação, ajudando a igreja. Eu creio. Interessante. E hoje quando o Rodrigo, pastor Rodrigo. Não, Robson estava falando sobre aquela unidade da igreja, tal, da política, tal, esse negócio que eu não me lembro agora. Eu comecei a ver isso. Falei, cara, vai começar a acontecer uns negócios loucos assim, de estar intercedendo, de estar profetizando, é algo que está no coração do Pai. Você acha que o Pai não quer isso? Quem acha que o Pai não quer isso? Uma igreja, uma denominação, que a igreja é uma só, nós cremos nisso, mas uma outra placa, que tem recursos financeiros maiores ajudando uma outra. Amém. Né? E por último, aqui a intercessão apostólica. É aquela onde arranca e destrói as obras das trevas, planta e edifica a obra de Deus. A intercessão apostólica, ela traz reforma, ela tem revelação, ela tem visão, uma intercessão estratégica. Ao interceder por uma região, cidade ou país, de maneira eficaz e necessária para esse lugar, não é somente orar para fazer guerra espiritual, e sim tomar o despojo, que são as pessoas, que são as almas, que são os locais, que são as famílias, é conhecer os alvos daquilo que é necessário atacar nas regiões celestiais. Então a intercessão apostólica, ela faz um mapeamento do lugar ao qual a igreja vai se estabelecer, no qual a igreja vai entrar. Eu já vi muito isso. A igreja vai para o apóstolo, né? Ou se tiver aí um título de um apóstolo, ou um pastor que recebe essa visão, ou essa unção da intercessão apostólica, ele vai fazer todo esse movimento, fazendo um mapeamento do lugar onde ele quer estabelecer. E assim, as casas se abrirão, pregarão a palavra. Os intercessores apostólicos são abridores de caminhos. O objetivo da intercessão apostólica é conquistar territórios, é trazer o reino à dimensão natural. Então a estratégia é realmente a igreja observar o bairro, né, onde estão os pontos aí de tráfico, onde estão os pontos de prostituição, onde estão os bares, os locais violentos. Há todo um mapeamento, há todo um mapeamento espiritual. Então o intercessor, quando ele recebe essa visão apostólica, é essa visão que ele tem de estar intercedendo desta forma. Ele vai ver os pontos da cidade. Olha, aqui tem um ponto de droga, aqui tem não sei o que, aqui tem prostituição. Então ele vai interceder nessa situação. É uma intercessão estratégica. Amém? Estou um pouquinho atrasado, né, gente? Estou atrasado, né? Vou dar uma corridinha aqui. Atos proféticos. Todo intercessor, todo crente precisa saber a fundo o que são os atos proféticos e quais são as formas bíblicas e corretas de fazê-lo. Os atos proféticos na Bíblia eram atos elaborados por orientação de Deus, e ainda continua sendo, viu? Por orientação de Deus, com a finalidade de trazer as verdades espirituais de forma clara para a compreensão do povo, mostrando assim o seu poder. Não devemos tomar os atos proféticos como os rituais religiosos, como nós vemos muito por aí, mas como exercício de fé e habilitação no mundo espiritual. O ato profético jamais deve se originar do coração do homem e de seus desejos, deve vir de uma ordem específica de Deus. Um ato profético, ele não é mesmo uma performance para atrair uma plateia, é um evento de ligação espiritual, por isso deve ser observado com seriedade e reverência, é um temor a Deus, realmente.
Então tem exemplos bíblicos, né, de ato profético. Ali tem o exemplo de Eliseu, tornando as águas de Jericó saudáveis, a cura de Naamã, a destruição de Jericó, foram atos proféticos. O lenço de Paulo em Atos é um ato profético. Paulo a Cesareia é um ato profético. Jesus cuspindo nos olhos do cego. E eu lendo a palavra eu vi que o mandamento é um ato profético de um mandamento, que é muito interessante isso. O batismo é um ato profético, o mandamento é um ato profético, que é onde você simboliza, né, a morte e a ressurreição. É um ato profético. Por que interceder por alguém? Eu vou pular algumas coisas aqui, tá? Por que interceder por alguém? Existem 2 motivos que norteiam a intercessão: edificar a vida do outro, proteger e defender a vida do outro. Mas não interceda antes de ter a orientação do Espírito Santo. Buscar a orientação do Espírito Santo garantirá a ação de Deus. Cada intercessão precisa ter um propósito e um direcionamento definido para obter êxito diante de Deus e cumprir a sua função no mundo espiritual. Tá? Da mesma forma que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Em Romanos 8, 26. As nossas orações devem ser direcionadas, porque cada chave abre uma porta específica. Precisamos definir, durante a intercessão, qual oração é para cada momento. A intercessão é uma oração que precisa ter um começo, um meio e um fim, e um propósito definido. A oração não é apenas uma conversa com Deus, mas também é uma arma e uma ferramenta. Cada porta precisa da sua chave para ser aberta. Assim é de suma importância aprendermos a forma correta de orar em cada situação. Devemos entender que uma oração é diferente de uma outra. Então tem que ter, vou usar um exemplo, vamos orar pelo governo brasileiro. Então você vai orar pelo presidente, senador, deputado, e às vezes a gente coloca tudo num pacote só. A gente ora e acaba não orando nada. A gente tenta orar alguma coisa e acaba não orando nada. Então, ser realmente específico. Se vai orar pelo presidente, ora somente pelo presidente. Então começa orando pelo presidente, tem o começo, meio e fim, terminou, encerra, começa orando pelo outro, tudo de novo, começo, meio e fim, encerra e assim por diante. Às vezes fica uma bagunça. Eu sei, você já viu, principalmente assim, durante o culto, quando a gente está intercedendo, somente já fiz muito isso. Começa a orar pela igreja, dá uma loucura. Você começa a orar falando para a igreja, começa a falar para os irmãos, Senhor, Deus, abre os olhos dos nossos irmãos, que haja entendimento, não sei, daqui a pouco você já começa a falar com Satanás, viu? Repreenda Satanás, não sei o que, expulsamos Satanás daqui. Então ele fica meio louco assim. Ele não sabe se ele fala com o povo, se ele não sabe se fala com Deus, não sabe se fala com Satanás. Então é um começo meio, e fim. Então começa a orar pelo povo, intercede pelo povo, encerrou, agora nós vamos orar, batalha espiritual, nós vamos orar repreendendo qualquer tipo de manifestação do espírito, do demônio, alguma coisa, principado, e aí sim vai interceder por essa situação. Às vezes é uma loucura, a pessoa está falando com Deus, está falando com o povo, daqui a pouco está falando com Satanás, daqui a pouco está expulsando aquilo, daqui a pouco está falando aquela loucura, é uma coisa meio louca, é verdade. E eu já fiz isso, gente. Uma vez eu estava orando, não sei o que eu fui fazer, eu estava expulsando a cura da pessoa. Foi orar pela cura, eu estava expulsando a cura, gente. Eu me embananei todo o negócio. Algo muito sério aqui, ó. Estou encerrando, tá? O intercessor, ele pode ser solitário, mas não é bom. Acontece muito isso. Às vezes nós queremos interceder por algo que está fora da nossa alçada, né? Eu costumo chamar isso do intercessor, que é o lobo solitário, ou o Rambo. Uma vez o lobo solitário, né? O Rambo quer enfrentar a batalha sozinho, né? E não é muito bom. A gente pode até estar intercedendo, mas em algumas situações não é bom. É melhor ter alguém para fazer uma dupla de oração. A Bíblia nos ensina que é melhor serem 2 do que ser 1. Está lá em Eclesiastes 4, 9, 12. Uma fonte, isso o Alan já mostrou, uma fonte de poder da intercessão é a oração conjunta, em concordância. Quando um grupo de pessoas oram ao mesmo tempo por um mesmo objetivo. A oração de concordância é aquela quando 2 ou mais de comum acordo, há um comum acordo, na mesma fé e no mesmo pensamento, apresentam uma questão a Deus, dentro da sua vontade. Orar em concordância
a força e o poder da oração são maiores. Amém. Amém? E lá em Mateus 18, 19 está assim, ó: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Amém? E deixa eu ver aqui. Não vai ter mais tempo, né, gente? Senão a pastora não vai falar. Tem muita coisa aqui. Mas eu quero só falar os benefícios da intercessão e vou encerrar e passar para a pastora. Amém? Tá? Senão eu falo demais aqui. Quais são os benefícios da intercessão? Alarga a nossa visão. Passamos a ter uma visão ampla do reino de Deus. Segundo, edifica a nossa fé. Quando vemos Deus responder às nossas orações de intercessão, em favor dos outros, a nossa fé é fortalecida. E em terceiro, a lei da semeadura. A intercessão está sobre a lei da semeadura e ceifa. Aquilo que semeamos, colhemos multiplicamente. Está em Jó 42, 10. Amados, eu quero estar encerrando esse tempo, ok? Que era muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, era 17 folhas. Eu fui cortando, preciso trazer um monte de coisa. E é isso, amados. Espero que eu tenha ajudado e colaborado aí, servir a vocês. Amém. Amém, Pai. Amém. Deixa eu falar um negócio aqui. Irmãos, o Alexandre estava meio nervoso para falar, mas ele foi bem demais da conta, não foi? Amém. Parabéns, esse nosso irmão aqui. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Olha, tem coisas que a gente não esquece, né? Na palavra do pastor Alon, a passa de alho com ervas verdes, eu nunca mais vou esquecer, né? E esse daqui que ele expulsou a cura foi demais mesmo. Isso é uma experiência de intercessor muito forte. Eu lembrei de um colega do seminário, era seminarista, ele tão empolgado para dirigir o culto, o pastor Mateus Laures, estiver nos ouvindo aí. Ele foi começar o culto, sim, irmãos, o culto vai ser poderoso. Neste dia nós vamos expulsar os enfermos e curar os demônios. Então isso acontece, né? Mas eu falei com a Karine ali agora, esse material foi o Alexandre que preparou, tá, irmãos? Ele que organizou, que pesquisou, ele já fez cursos, enfim. E se os irmãos quiserem, a gente manda pelo WhatsApp, né? Manda lá a apostila. Não sei se ela está aqui no computador ou está lá na empresa, né? Mas daí a gente manda depois. Eu achei isso muito joia mesmo, né? Eu acho que os seus slides poderiam ir também, né? Nós poderemos disponibilizar os materiais. Tudo bem, queridos? Vamos dar graças ao Senhor. Mais um coffee break. Daí tem a última parte com a palavra da Karine, tá bom? Vamos ficar em pé. Tem cafezinho ali, tem bolinho. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela vida do Alexandre. Muito obrigado por tudo que o Senhor está falando conosco. Obrigado por o Senhor estar alargando o nosso entendimento e também nos ajudando, através dessas palavras, a nos posicionarmos como intercessores, com uma vida devocional ilibada diante do Senhor, e ainda por aquilo que vamos receber da vida da Karina, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Queridos, toalete então.